Juninho, chegamos hoje aqui, rapaz, viemos onde começou, onde é o escritório, onde é a alma dela, a Garra Office. E hoje eu tô do lado de uma fera brabíssima da antiga, mestre Ubiratã Puga. Mestre, seja bem-vindo ao Papo de Tatame. Bom, muito obrigado, Alex Madibu. Muito obrigado pela oportunidade, né, de a gente poder passar o que é a Garra Office, a nossa equipe. Mestre, o nome do nosso quadro é Como Começou. Curiosidades, né, que muitos atletas da antiga, que talvez tinha sido de outra equipe, mas tem curiosidade, mas como é que a Garra começou? Mas eu começo fazendo essa pergunta para o senhor. Lá no comecinho, como é que foi criar, como surgiu essa ideia de botar a Garra Office? Nos diga um pouquinho aí de como começou essa linda história. Mas não tem como começar essa história da Garra. Já existia algo muito antes do que a Garra. Eu me lembro muito bem quando a minha mãe, já hoje em memória, colocou na época lá na década de 80, colocou eu e meu irmão no Karatê. Então a nossa história de luta já tem muito tempo. Na década de 80, no início de 80, a minha mãe nos colocou na Fundação Maia de Karatê, lá nas docas do Pará, no Armazém 9, em Altos. Ali começou. Só que veio o Karatê por um período, que era aquele tempo famosíssimo do Karatê, na década de 80, e logo em seguida o boxe. O meu irmão avançou no boxe, lutou, teve várias lutas no amador, e eu não me encantei muito com a questão do boxe. E aí, quando eu fui para o Rio, ali que começou. 89, cheguei no Rio, em 91, 92, eu vi o jiu-jitsu, mas não me encantei com o jiu-jitsu naquele momento ali. Ainda treinei um pouco, mas ali eu digo, não, cara, isso não é para mim. E um belo dia, já retornando a Belém, já no ano de 2000, 2001, eu conheci o mestre Kaká, lá no Caça Azul. Então eu posso falar que a minha história, de verdade, começou na década de 2000, início do ano 2000, com o mestre Kaká, mestre Siqueira. E aí o mestre Siqueira foi embora daqui, voltou para o Rio, e ali surgiu a Garra. A gente meio que estávamos abandonados pelos nossos mestres, eu e hoje o mestre Índio, que está no Rio de Janeiro também, começamos a Garra. A Garra começou em 2004 para 2005, né, no Caça Azul. Mestre, eu hoje, para quem não sabe, vi já muitas histórias, já vim de outras escolas, mas antes de eu fazer a próxima pergunta, não posso deixar meu agradecimento público ao mestre Bira, que após eu sair ali da No Fight, pelo fato do meu mestre no Marcos Norá ter ido embora para os Estados Unidos, fui muito bem acolhido dentro dessa equipe, e aonde também foi feita todos os registros da minha faixa é toda registrada 100% pela Garra. Mestre, primeiramente, muito obrigado pelo apoio. Hoje já tenho alguns anos que eu já faço parte da Garra. Só quero primeiramente deixar claro e agradecimento publicamente a todos aí, viu, mestre? A Garra, eu sempre falo o seguinte, desde a fundação, a Garra ela nasceu para ser uma mãe. Independentemente da escola que aqueles que aqui chegam, eu acredito que são super bem cuidado pela Garra, não só por mim, mas por todos os membros da nossa equipe. E tá aí, o mestre Madibu faz parte da nossa equipe, é um membro super ativo na equipe, tem um time muito bom de jiu-jitsu e está fazendo história, com certeza. Mestre, minha pergunta hoje para o senhor, quero saber onde foi que começou ali o primeiro endereço da Garra. Eu sei que o Morro do Tio Bira aí é lotado de alunos. Como foi essa trajetória? Conte um pouquinho para a galera aí que foi aluno, quem não foi, mas tem curiosidade de saber como é que andou essa linda equipe aí. Pois é, a Garra ela começou de fato dentro do Caça Azul. Como eu falei, 2004, 2005, ali já fundamentamos o nome Garra. Agora, por que Garra? Porque na época nós não queríamos o nome de ninguém, não queríamos Ferreira Jiu-Jitsu, nem Índio Jiu-Jitsu, queríamos um nome que poderia virar uma marca como virou. Hoje a Garra é uma marca.
Mas não tem nome de ninguém, é como se fosse a Coca-Cola. Eu sempre gosto de falar que a Coca-Cola é Coca-Cola em qualquer lugar do planeta. Então a Garra é Garra em qualquer lugar do planeta. E ela, quem não sabe, a Garra Office ela é 100% registrada em todas as entidades de jiu-jitsu. E hoje a principal, né, que é a CBJJ, hoje o Mestre Bira aí assina diplomas de muitos alunos, quem é da Garra e até mesmo quem não é da Garra. É uma curiosidade que muita gente talvez não saiba. Mas sempre, como ele falou, que é uma mãe aqui, sempre bem relacionada. Mestre, conte um pouquinho da história, como era aquela equipe enorme que o senhor tinha aí, que eu vi algumas fotos quando eu cheguei na Garra. Fui também curiosidade, fui pesquisando um pouquinho, quantidade de aluno que tinha, hein? Cara, ali era surreal. Tanto aqui na minha casa, né, que a gente tem bastante espaço, quanto no Caça Azul, e logo assim, foi onde foi o boom mesmo, foi lá na Embaixada do Império Pedreirense, né, que é uma escola de samba, onde que na época era o Carlinho Pescoço, era o presidente, meu amigo também, um amigão, cedeu o espaço e lá a gente tinha ali momentos de aula assim, fraca, tinha 60 alunos treinando. E no ápice já era de 80 a 100 alunos. Aquilo ali era uma loucura. E nos campeonatos, óbvio, sempre bem visto aquelas equipes que levam um volume grande. A gente levava um volume considerável para todos os eventos. Mestre, a gente vai dar um intervalozinho aqui para a galera tomar uma água, que ainda tem muita história, muita coisa para te mostrar. Não te puxa daí, maluco. Fica aí que eu ainda tenho muita coisa boa para contar para você. Acompanha aí. E é isso aí, pessoal, estamos de volta aqui ainda com ele, o Biratã Pulga, presidente da Garra Office, faixa preta hoje, que toma conta dessa grande equipe. Começo perguntando ao senhor, mestre, qual a legitimidade da Garra Office? A nossa legitimidade, ela começa com o nosso mestre, Eduardo Ribeiro, que está lá no Rio, ele que dá todo esse suporte documental, né, e outros suportes, né, aulas que eu já tive com ele, várias aulas, mas a questão se hoje a Garra é legitimada, tem esse registro de legitimação, é por conta do nosso mestre que está lá. E tem mais uma coisa, dia 5 já aproveitando aqui o gancho, dia 5 de setembro o mestre vai estar aqui em Belém do Pará, fazendo um seminário para aqueles professores que principalmente que dão aula para criança, e também promoção de faixa. Vamos lá. Novidade, e eu vou dizer para você, vou acompanhar a chegada do mestre, vou também divulgar juntamente com o mestre Bira esse grande evento que vai ser aqui. Você, professor, que ainda não se inscreveu, logo a gente vai lançar o link de inscrição. O mestre vai estar liberado para outros professores ou só para a galera da Garra? Com certeza para outros professores, cara. É uma aula, um dia de aprendizado nunca é demais. Com toda certeza. Então, acompanhe nossas redes sociais da Garra, do Papo de Tatame Osso, que vai ter muita novidade lá para você. Mas vamos dar seguimento. E agora, mestre, a pergunta é: qual a quantidade de polos que hoje a Garra tem? Cara, até ontem eram 22 polos, mas do nada aparece um aí. Mas eu acredito que aí, nós estamos entre 22 e 23 polos, porque tem um polo que está entrando, assim, ainda está na fase de triagem, eu vou dizer assim, mas daqui para amanhã a gente pode falar que são 23 polos, com um lá na França, lá, o nosso querido cacique, mestre cacique, está lá, tomando conta de um polo fora do país. Mestre, mas quais são, assim, você pode me citar alguns municípios onde a Garra hoje tem alcance dentro do nosso estado? No nosso estado nós estamos Belém, capital, né? São Miguel, Moju, Quatro Bocas, Tomé-Açu, Acará. Aí fora daqui tem Maranhão, vários lugares. No Pará tá bem, eu vou falar assim, que no Pará é onde tem o maior volume de núcleos. Fora daqui a gente tem o Maranhão, Rio de Janeiro,
Santa Catarina tem um polo lá. Cara, e tem polos, é assim, a Garra hoje eu já não tenho controle de todos os polos, porque tem outros mestres. Tem um senhor, por exemplo, eu não sei até onde, porque ele é mestre também da Garra. O entrevistador aqui, quebrando o protocolo, né? Eu não sei onde é que ele tem polo, tem muito polo por aí espalhado. Talvez esses 22, 23 que eu estou falando sejam 30, né? Mas daqui a pouco, amanhã, depois a gente dá um número mais exato. Mas oficialmente são 22 polos. Eu vou só dizer pro senhor, mestre, que o senhor contou o meu só uma, na verdade eu tenho 3. Estou falando. Mestre, mas como toda grande equipe sempre tem várias conquistas, campeonatos que lutaram, conte pra gente aqui quais campeonatos mais marcantes na história da Garra. Olha, com certeza o Campeonato Brasileiro que veio aqui para Belém do Pará. Esse aí deixou saudade, porque veio uma vez só. E não posso deixar de falar dos grandes eventos que o nosso estado tem, através da federação, mestre Ricardinho sempre colocando os eventos para cima, e várias conquistas que nós tivemos junto, lutando com várias equipes na federação do estado do Pará, né? A FJJP. E teve outras federações que vieram também, mas assim, os mais marcantes, com certeza, Campeonato Brasileiro que veio a Belém, vários campeonatos da federação do mestre Ricardinho, do Frontier, a gente não pode deixar de falar, porque Frontier trouxe esse brasileiro para aqui, para o estado, né? Porque não foi só para Belém, foi um campeonato brasileiro. Que pena que não tivemos outras edições de brasileiro aqui, que pena mesmo, tá? E teve campeonato do Boca, cara, a gente tem aí uma sala de troféu muito boa. Mestre, não vou deixar fugir o assunto, né? Mas vou dizer para você, eu particularmente, quando eu conheci a Garra, porque eu conhecia a Garra, sim, eu ouvia falar, mas quando eu participei de um grande evento, também, que foi promovido pela Garra, foi o Black Belt. Caraca. Que eu lutei, inclusive nesse dia o mestre Briga pegou a preta dele e eu tive a chance de dar uma lambada nele, que é a cortesia. Porra, foi esse cara que me bateu forte, hein? É a cortesia de quem tá chegando na faixa preta, são essas sonhadas fachadas aí. Mestre, minha pergunta seria o seguinte pro senhor: será que logo tá chegando grandes eventos da Garra novamente aí? Olha, o planejamento já foi concluído, agora a gente vai para a execução. Pode esperar que venha aí um grande Black Belt promovido pela Garra, cara. A Garra é fantástica. Não sou eu que faço as promoções da Garra. A Garra, ela tem vida. Então a Garra mesmo faz as suas promoções e logo vocês vão ver aí um evento Black Belt de primeira qualidade. E é isso aí, mestre. Vou deixar o senhor à vontade para dar aquele recadinho final para a galera do Papo de Tatame. Muito obrigado pela confiança que o senhor depositou no nosso programa. Fique à vontade de falar com o nosso público aí. Cara, olha, gente, eu particularmente, nós somos família. A Garra é uma grande família. Independentemente se hoje ainda está permanecendo na Garra, se já se afastou por N motivos, a Garra continua sendo aquela grande mãe. Chegue, converse, tudo vai dar certo, como sempre deu certo, né? Então fica aí os meus agradecimentos. Muito obrigado, mestre Madibu, pela oportunidade de falar um pouco, porque a gente tem muita coisa aqui. Foi um super highlight que nós fizemos, mas a Garra tem muita história para contar. Não só eu tenho história para contar sobre a Garra, porque eu faço parte dessa equipe, né? Então o meu nome está vinculado à Garra, não é a Garra que está vinculada ao meu nome. É isso aí, pessoal. Acompanhe aí um pouquinho do que foi, ainda tem muita coisa a mais. Ouça!